partir deste ano, os cariocas precisam fazer uma atualização de todos os imóveis cadastrados na Prefeitura do Rio, sujeitos ao pagamento do IPTU. O contribuinte tem até o final de junho para entregar a declaração na internet. Eu converso com o advogado tributarista, Dr. Davi Nigri. Doutor Davi, muito obrigado, então, pela sua presença para falar desse tema. Eu gostaria de iniciar essa entrevista com um conceito seu em relação a essa declaração. O que é essa declaração? Bom, para começarmos, eu gostaria de primeiro explicar uma coisa técnica, mas que não é tão difícil assim, é conceito de lançamento. Tá? Todo tributo ele tem que ser lançado. O que é lançar? É quantificá-lo. Tá? Então, o que acontece? O IPTU sempre foi um tributo com lançamento de ofício. O que significa isso? Significa que o ente tributante, que é o município, ele tem os dados de todos os imóveis do Rio de Janeiro, assim como outros municípios também têm os dados dos proprietários de outros imóveis. E, com base nesses dados, eles calculam o IPTU. Então, emitem o carnê, e caso você não concorde, você tem o direito de impugnar, porque muitas vezes a área, a tipologia e diversos outros fatores não estão corretos. Então, você, naturalmente, faz o que eu tenho feito há vários anos, entrando com defesa e impugnações administrativas ou judiciais. O que acontece é o seguinte, existe outro tipo de lançamento, tá? Que é o lançamento por declaração. É justamente o que nunca foi o IPTU. O que é um lançamento por declaração? Você declara, tá? E com base no que você declarar, eles vão, então, calcular. Aí você vai me dizer, que grande diferença faz? A diferença é o seguinte, que se amanhã você declarar algo errado, você não vai poder impugnar o que você mesmo declarou. Tá? Eu estou tentando falar de uma forma sem juridiquês, bem simples, para você entender. Mais ou menos é a história do imposto de renda. Tá? Que, na verdade, o imposto de renda ele é por homologação, mas não é muito diferente, porque agora, como o pessoal comenta, ele é mais até declaração do que qualquer coisa. Você faz a sua declaração de imposto de renda. Vamos supor que você errou. Você disse lá que teve uma renda de 6 milhões, quando, na verdade, era 600 mil. O fisco vai vir em cima de você cobrando imposto de renda em cima de 6 milhões. E você dizer, Ou seja, não... é muito importante estar atento no preenchimento adequado desse documento, né? Porque não tem depois como reclamar. Exatamente. Então, o que são essas informações? Vejam bem, com base na área edificada e área construída, é que você tem o ponto de partida para calcular o valor venal. Tá? Valor venal é o valor de mercado, é o valor que o imóvel seria vendido. Obviamente que isso varia de época para época, de local para local, e lembrando que isso pode ser um kitnet, um apartamento, uma casa ou até um terreno. Tá? Então, além disso, existem fatores chamados fator de idade, fatores tipológicos em geral. E como informar esses fatores, tem técnicas especiais que tem engenheiros que se especializam só nisso. Tá? Eu posso falar porque, assim, de advogado, eu também sou engenheiro. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, se você colocar a tipologia errada, pode conduzir a um valor muito alto de IPTU. E como é que você vai brigar depois se você mesmo que informou? Olha a situação que está criando. Tá? Agora, vamos supor que você informou, tá? E aquilo conduziu a um determinado valor de IPTU. Eles vão poder cobrar para trás? É uma dúvida agora que os advogados estão discutindo. Tá? Porque agora o teu IPTU era 3 mil, agora virou 5 mil, com os novos dados que você mesmo forneceu. Quem são os proprietários que precisam fazer essa atualização, doutor? Todos. Qualquer um que seja proprietário de imóvel no município do Rio de Janeiro, seja lá quem for. Porque o IPTU ele é cobrado de todo proprietário de imóvel. Tá? Tá lá na Constituição, tá? E está no Código Tributário Nacional. Tá? Então, bastou ser proprietário de imóvel, tá? Tem que pagar o IPTU.
E o grande drama é como calculá-lo. É o que eu vivo diariamente, clientes me procurando, dizendo que está muito alto, tudo bem, vamos verificar a área construída. Muitas vezes a área construída não é a área realmente do imóvel, porque, por incrível que pareça, até arquitetos têm dificuldade de fazer a medição. Você faz ideia, o leigo com a sua fita métrica, tá? Porque, às vezes, é de metade de uma parede até metade da outra parede. Existem regras, tá, para se fazer esse cálculo. Então, o fator idade, por exemplo, é uma discussão. Qual é a idade do imóvel? Agora, melhor, terreno, por exemplo, em áreas de proteção ambiental. Como é que você vai... Você sabe que, nesses casos, reduz drasticamente o valor do IPTU. Como é que você vai informar isso? Agora, doutor, o proprietário do imóvel ele tem que entregar isso pela internet, né? De que forma ele entrega? O que ele tem que dizer nessa declaração? Por isso que eu estou dizendo que é muito simplista, porque pela internet você vai informar uma área, tá? Alguns fatores, tá? Nome do proprietário, que é outro problema, porque acontece o seguinte: será que se você tiver, por exemplo, uma promessa de compra e venda, de quem é o proprietário, quem comprou ou quem vendeu, ou quem, entendeu? Então, é só essas, e amanhã, na hora de executar, ele vai executar o nome que foi informado ali, tá? Então, o problema todo é que esse conjunto de informações não deveria ser preenchido por leigo, tá? Eu recomendo que eles se procurem especialistas da área jurídica, na área de engenharia, tá? Para que amanhã o problema não se volte contra o próprio proprietário do imóvel. Agora, outro detalhe, doutor, foi criado aí um grupo de trabalho, né, com duração de 60 dias para apresentar até o fim de março um projeto detalhado dessas medidas necessárias, não é isso? Então, esse grupo ele vai ter que realmente verificar se são apenas essas informações que já constam do decreto ou se vai precisar de outras. E tem mais, como informar? É o que eu estou te dizendo, um terreno que é grande e que tem, por exemplo, uma área de proteção ambiental. Como é que isso aqui vai ser informado através do site? Entendeu? Você vai precisar de uma planta detalhada, explicada. Tá? Então, esse grupo vai ter que pensar muito bem, estudar muito bem, porque senão a informação vai vir trucada. E a consequência não vai ser boa. Agora, essa declaração é uma declaração obrigatória que tem um limite máximo, né? Tem um prazo para fazer, né? Exato, em junho, pelo menos é o que estão dizendo, que está no decreto. E qual deve ser quais são os pontos positivos e negativos dessa situação? O que o senhor conseguiria elencar aí? Veja, o que acontece é o seguinte: para o município é muito bom, porque ele tira de cima dele o ônus, tá, da levantamento dos documentos, da responsabilidade pela informação e joga para cima do contribuinte. Isso é muito cômodo. Aliás, em matéria tributária, é uma tendência, tá, que está vindo para todos os tipos de tributos e que está causando um desespero em geral. Agora, no IPTU não era assim, era praticamente o único tributo que era cobrado com o lançamento, como eu falei desde o início, de ofício. Agora, jogar no ombro do contribuinte esse ônus, eu acho que é muito pesado, porque, da mesma forma que o contribuinte tem dificuldade de preparar o imposto de renda, e muitas vezes busca ajuda, e essa ajuda, às vezes, é falha, tá? Faz ideia no IPTU que envolve uma série de conhecimentos técnicos que ele não tem. Então, para o contribuinte, não é um bom negócio. Para a Fazenda, obviamente que é. Agora, quem tiver mais de uma inscrição imobiliária, como é que procede? Vai ter que se fazer 2 declarações, obviamente, que é por inscrição. Tá? Cada inscrição, uma declaração. Tá? Porque cada inscrição corresponde a um imóvel que, por sua vez, corresponde a uma declaração. A sua orientação, então, o seu conselho é que procure uma mão de obra especializada para evitar erros e não ter problema no futuro. Exato, porque o que acontece é que isso vale para qualquer tipo de tributo. Tá? Da mesma forma, o comerciante, quando vai calcular o ICMS, ele entrega para o contador. Tá? Porque como o ICMS é outro tributo complicadíssimo. Tá? Aí já é outro tipo de conhecimentos contábeis que tem que ter.
No caso do IPTU, além de conhecimento jurídico, existe um conhecimento técnico de engenharia, porque você veja, quando eu peço laudos, tá, para vários engenheiros especialistas que trabalham comigo, por incrível que pareça, vem laudos diferentes. Cada um interpreta do jeito. É tipologia tal, é tipologia tal. Há discrepâncias. Faz ideia o leigo, que não se aprofundou nisso. Entendeu? Então, eu recomendo que procure um especialista. Doutor Davi, então, muito obrigado pelas suas informações, obrigado pela entrevista. Agradeço pela oportunidade de estar no programa.